Com relação aos dons espirituais, existem basicamente duas escolas teológicas distintas. A primeira escola seria a cessacionista, aquela que defende que os dons espirituais ficaram adstritos ao período da igreja primitiva, principalmente ao dia do Pentecostes. Já a outra escola, a continuista, dentro da qual eu me insiro, defende a tese de que os dons do Espírito Santo ainda continuam em pleno vigor e atividade no seio da igreja. E a motivação, a justificativa deste vídeo é responder uma pergunta de um pregador que, por defender que os dons do Espírito Santo haviam cessado, faz o seguinte questionamento: onde tem na Bíblia que Jesus orou em línguas? Me mostre na Bíblia onde Jesus orou em línguas. E eu vi alguns pregadores da escola continuista que defende, né, a manifestação do Espírito Santo, os dons espirituais, respondendo a esse questionamento. E uns alegaram na sua tese, na sua defesa, que Jesus não orou em línguas porque ao tempo da descida do Espírito Santo no Atos, no capítulo 2, Jesus já havia sido assunto aos céus e, portanto, por essa razão ele não teria orado em línguas. Eu discordo desse entendimento, porque Jesus, diferentemente dos discípulos, e aí os discípulos sim, só receberam a plenitude do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, registrado no capítulo 2 do livro de Atos. Mas Jesus, quando ele é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, não é uma teofonia do Espírito Santo sobre ele. Ou seja, Jesus então viveu o seu ministério na plenitude do teu Espírito, do Espírito Santo. E por que então Jesus não orou em línguas? Esta é a resposta que eu me proponho a responder, de forma a contribuir com o entendimento dos irmãos, para somar nessa questão, principalmente daqueles que defendem a manifestação do Espírito Santo, os dons espirituais. Portanto, essa mensagem de hoje ela tem um caráter apologético, né? E a resposta para essa pergunta, por que Jesus não orou em línguas, e aquele pregador que faz esse desafio, lança essa pergunta, ele não está de todo errado, porque de fato Jesus não orou em línguas. Mas por que Jesus não orou em línguas? Apóstolo Paulo responde no capítulo 4, no capítulo 14, aliás, no verso 4, que fala o seguinte: o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. É interessante que no que pertine aos dons espirituais, nós precisamos submeter uma exegese teleológica, buscando a finalidade daquele dom. Porque os dons são dados com uma finalidade, um objetivo, qual seja a edificação da igreja. E no caso do dom de língua, a edificação do próprio cristão, né? A edificação daquele que ora em línguas. Mas, então, por que é que Jesus não orou em línguas? Porque no verso 4 do capítulo 14, fala que, então, que aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. Então Jesus não orou em língua porque Jesus era um homem perfeito e um Deus perfeito. Jesus não tinha nada que pudesse ser passível de ser edificado. Em Jesus, a edificação perdeu o seu objeto, porque Jesus era pleno, perfeito e não carecia de ser edificado. E essa é a razão pela qual Jesus então não orou em línguas, né? E segunda razão pela qual Jesus não orou em língua e nem oraria, mesmo se nós, raciocinando por absurdo, pelo princípio aí da eventualidade, Jesus tivesse algo que pudesse ser edificado na vida dele, e em razão disso ele lançasse mão do dom de língua para se edificar, ele também não o faria.
E por que não o faria? Porque no verso 5, o apóstolo Paulo diz: eu gostaria que todos falassem em línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que profetiza é maior do que aquele que ora em línguas. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque quem profetiza fala da parte de Deus para a igreja, para o outro, né? E quem ora em língua está edificando a si mesmo. Ou seja, para o apóstolo Paulo, para um homem que tem uma mente cativa a Deus, um homem verdadeiramente de Deus, é superior àquela pessoa que se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. Então, para o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu prefiro que você profetiza, que você preocupe mais com a igreja, com o seu próximo, né? Com os problemas do seu próximo, do que com os seus próprios problemas. Porque isso é ser superior. Então Jesus, ele não orou e nem oraria em línguas por essa razão também. Porque Jesus, mais do que ninguém, preocupou mais com o outro, a saber, eu e você, do que consigo próprio. Porque chegou o ponto dele entregar a sua vida em nosso favor, né? Em sacrifício substitutivo, ali na cruz do Calvário, nos substituindo, né? Ali na cruz do Calvário, em nosso lugar. Aquela condenação era para mim e para você, mas Jesus tomou o nosso lugar, assumiu o nosso lugar, nos substituiu, né? naquela cruz. Então Jesus, mais do que ninguém, foi a pessoa, ainda é a pessoa, porque não mudou, que preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. Então Jesus não oraria em línguas, porque não estaria preocupado com as suas próprias necessidades, com as suas próprias demandas, para simplesmente se dedicar a profetizar, falar da parte do Pai para nós, para revelar a vontade de Deus para nós. Amém? Essas são as razões pelas quais eu entendo que Jesus não orou em língua. Mas o fato de Jesus não ter orado em línguas, porque ele não precisava, e também no segundo momento, porque ele não escolheria orar em línguas, mas sim profetizar, porque estaria mais preocupado conosco, não quer dizer que o dom de línguas não existe na palavra de Deus. O fato de Jesus não ter precisado de se arrepender, porque ele jamais conheceu o pecado, né? Jesus não conheceu o pecado, ele não precisava se arrepender de nada. Isso não quer dizer que não existe o instituto do arrependimento na Bíblia, né? O fato de Jesus não ter precisado pedir perdão não quer dizer que não existe o instituto do perdão na Bíblia. Então, amado, deixa essa palavra para você. Que Deus te abençoe, que possa trazer edificação para a sua vida, crescimento para a sua vida espiritual. Amém? Busque os dons espirituais. Busque a plenitude do Espírito Santo. Amém? Mesmo porque só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto desta mesma verdade. Se você gostar dessa mensagem, inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe, viu? Em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e até a próxima oportunidade.